jogando conversa fora, cultura que não tem hora, palavra que o vento ecoa e espalha e faz a história. Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu queria dizer que a gente está muito contente porque nós estamos hoje aqui no Café Viena, esse lugar maravilhoso, e o Café Viena é de um cara que é um sinônimo de vencer, porque ele veio da Áustria. O nome desse cara é Wolfgang Suser, mas todo mundo conhece apenas por Wolf. O Café Viena é um lugar maravilhoso. Eu sou cliente daqui e eu garanto, se você vier aqui, você vai ter um happy hour maravilhoso, comidas espetaculares, uma música gostosa de se ouvir e não é caro. É um local que você vai gastar pouco e vai se divertir muito. Bem, dadas essas informações, a gente vai hoje conversar com uma pessoa que é minha amiga, é uma pessoa que eu amo de montão. Por quê? Porque ela é uma mulher linda. Essa pessoa se chama Ana Melka Cadena e é com ela que nós conversamos agora. Tudo bom, minha amiga? Tudo bom. Amizade realmente antiga, né? Com certeza. Seja muito bem-vinda aqui ao nosso canal. E eu queria começar desde já perguntando, quem é a Ana Melka? É uma reflexão assim bem profunda. A gente fazer assim uma avaliação pessoal, né? Eu sou uma pessoa muito perfeccionista, eu gosto muito do trabalho. Sempre eu costumo focar muito nisso, não é à toa, porque eu tenho muita paixão com relação à atividade que eu desenvolvo desde o início. E a família é tudo para mim. Então, eu sou uma pessoa que eu estou sempre dividida entre as minhas ações de trabalho e a minha convivência familiar. Então, é isso que me resume bem, assim, a minha vida, ela está muito focada nisso, eu sempre tá procurando me aprimorar, melhorar, me qualificar cada vez mais, e buscar viver harmonicamente em família, cuidando do meu filho, do meu marido. Então, é muito isso a minha vida sempre, dividida muito nessas facetas. Ana Melka, eu vou fazer uma pergunta que toda mulher que lhe conhece certamente tem vontade de fazer. Como é que você consegue estar tão linda assim? Você dorme já maquiada? Você tem que acordar quantas horas antes de ir para o trabalho para se maquiar? Como é que é isso? Olha, eu costumo dizer que eu tenho uma preocupação muito grande, assim, em não comprometer o meu dia a dia em razão da minha vaidade, que é algo pessoal, né? Algo que é uma característica minha. Eu até esqueci desse detalhe na hora de me definir, né? Que além da preocupação com o trabalho, em estar sempre com a família, eu tenho uma preocupação pessoal por um gosto mesmo, de estar sempre bem apresentável. Eu gosto de cuidar do cabelo, eu gosto de fazer uma maquiagem. E o meu trabalho, muitas vezes, ele demanda horários bem diferenciados. A gente não tem nem como estabelecer uma rotina. Então, eu procuro, geralmente, com antecedência do horário que está estabelecido ali para eu sair para alguma atividade. Se por acaso a gente vai participar, por exemplo, de uma operação que geralmente demanda um horário mais cedo ainda, né? Um horário, às vezes, na madrugada. Então, eu tenho essa preocupação realmente de acordar um pouco mais cedo, sempre, daquele horário estabelecido. 4 horas da manhã, assim? Mais ou menos, às vezes mais cedo ainda. Então, e ir para o meu trabalho sempre apresentável, da forma que eu gosto, que eu me sinto bem, que eu acho que isso é muito importante, né? A gente não pode desagregar essas peculiaridades daquilo que a gente gosta, de como a gente gosta de se portar, de se vestir, né? E tentar associar isso a seja qual for o trabalho que você executa, sem comprometer, né, os compromissos que você tem no dia a dia. Alguma vez aconteceu assim, como você é delegado, e você me falou que às vezes você precisa ir para uma missão. Já aconteceu alguma missão assim, bem urgente, que você não teve tempo de se arrumar, teve só colocar a roupa e... Aí acontece assim, geralmente as nossas atividades, elas têm uma programação de plantão, né, principalmente aqui na capital. Então, tem como se programar e as operações geralmente são trabalhadas um pouco antes. Então, você sabe o dia da operação e tem como você saber o horário que tem que cobrir, enfim, tudo. Mas isso não é algo característico, por exemplo, da nossa realidade quando a gente ingressa na carreira, às vezes, numa cidade que não vai ter, por exemplo, uma central de flagrantes, e aí que você não tem aquela programação do plantão, e às vezes acontece uma situação emergencial.
né? Porque durante o dia não conta, mas às vezes numa madrugada. E aí já aconteceu de ser demandada assim, sem, é claro, ter a possibilidade de parar, né, para todo esse ritual pessoal de cuidado. E é sempre isso, né? Você tem que eleger as prioridades, o trabalho. Isso uma característica, é algo que eu gosto, mas é claro que não ficar à frente das minhas responsabilidades, né? Que isso tem que ser o polo. Então já aconteceu da necessidade de sair mesmo, do jeito que estava, e foi assim que aconteceu, porque a prioridade realmente é o trabalho, ou uma emergência mesmo pessoal, né? Sim. Claro que acontece uma emergência, você não vai, olha, deixa eu ajeitar o cabelo aqui antes de sair para o médico. Não, já aconteceu, então não é algo de obsessão. É um cuidado e uma Cuidado a mais, vaidade, né? exatamente, que se dá para atrelar com o dia a dia, se dá para acordar um pouquinho mais cedo e ajustar, ótimo. Né? Essa é a tendência, mas que é claro que se precisar, e já aconteceu, de ser demandada sem essa possibilidade, então a gente Vai com o que tem, né? vai com o que tem, do jeito que dá. Alguns artistas, eu já vi, principalmente o pessoal da televisão, falar, quando eu era pequenininho eu me achava feio, e depois, hoje eu já me acho um pouco. Você já chegou a essa fase, assim, quando era pequenininha, você olhava no espelho assim, achava as coleguinhas bonitinhas, você achava, não tô bonitinha como elas? Na verdade, eu tenho até, por incrível que pareça, eu não tenho essa autoestima que às vezes as pessoas até imaginam que eu possa ter. Não, eu sempre acho que até essa questão da vaidade, de buscar um cuidado a mais, foi sempre por achar que eu poderia melhorar a aparência, né? Então, e na fase da adolescência é muito comum a gente ter esses momentos assim né, de achar que poderia, né, ficar se comparando, ter outros parâmetros. Então, assim, naturalmente eu passei por várias fases assim, e ainda hoje, essa questão realmente de exercer muito essa prática assim, de buscar, né, sempre estar maquiada, é sempre que eu acho que uma melhora na aparência Com vai certeza, melhorar com certeza. o visual. Com Então, certeza. termina que isso é um reflexo dessa percepção, né, de achar que um complemento sempre fica melhor. Você é casada com um cara assim espetacular, pessoa que eu gosto de montão, e mãe de um bebezinho que eu conheci bebê, agora já está bem maior. Como é que seu marido lida com a Ana Melka, delegada, que tem uma profissão de risco, e uma mulher muito bonita, que é admirada tanto por homens como por mulheres? Como é que ele lida com isso? Eu acho ele muito tranquilo, até por essa realidade que a gente sabe que é muito machista, né? Infelizmente, é uma coisa que a gente trabalha muito tentando desconstruir esses conceitos, e é claro que algumas situações eu me deparei, entendo que conversar sobre isso em casa mesmo, mas a parceria sempre foi fundamental para desenvolver meu trabalho, porque logo eu comecei em uma cidade, né, que não era a cidade que eu morava, e meu filho era muito pequeno, tinha 1 ano de idade, então assim, se eu não pudesse contar com ele, como parceiro, de estar cuidando das atividades mais ligadas ao nosso filho, que era muito bebê, né? 1 ano de idade, e depende muito dos pais. Então, se eu não tivesse contado com a compreensão dele, porque, queira ou não queira, ainda a gente pode falar que a atividade policial, ela não é mais eminentemente masculina, mas ela tem essa visão ainda muito masculina, né? Então, foi um espaço que foi sendo ocupado e tendo, paulatinamente sendo aceito pelos homens, né? Quando as mulheres vão ocupando esses espaços públicos, e na nossa realidade privada não é diferente. Então, essa compreensão que ele foi tendo com o tempo e essa parceria que foi sendo desenvolvida entre a gente, né, no nosso dia a dia, como casal, isso contribuiu sobremaneira para que eu conseguisse desenvolver minhas atividades. Então, é nisso que eu conto, e hoje, depois de 9 anos, isso foi muito amadurecido já, né? Então, ele lida muito bem com tudo isso. Eu também gosto de rede social, e ele acompanha é nas redes muito sociais. apoiador assim, desse engajamento na rede social. Ele curte muito, e isso é importante também, né? Porque, de uma certa forma, essa compreensão, essa parceria, ele ser a primeira pessoa que está ali curtindo o meu trabalho, me dá um impulsionamento também muito positivo, né? Porque o feedback, seja de todas as formas, faz com que a gente continue ali engajado e querendo desenvolver cada vez melhor o nosso trabalho. E quando ele acontece dentro de casa, é melhor ainda,
né? Mais tranquilo ainda para você conseguir aí navegar por esses mares. Ele é uma pessoa extremamente engraçada. Exatamente. Para É, cima. com certeza. E a sua atividade é uma atividade extremamente estressante. Como é que é a vida de vocês dentro de casa assim? Porque ele deve contar muita piada, muita coisa assim, né? É o seu momento de sorrir, é quando você está em casa? Demais, né? Apesar de que às vezes a gente tem que estar controlando ali os excessos, porque ele é muito mais expansivo realmente do que eu. Se aquela retórica de que os opostos se atraem se aplicasse realmente na realidade, se quem acredita nisso, a minha realidade é muito essa, né? Ele é muito expansivo, eu já não sou tão expansiva quanto ele. Vocês têm quantos anos de casados já? A gente já está há 15 anos juntos, vai fazer 10 anos amanhã. Ah, 10 anos parabéns, de casada antecipadamente. agora. 10 anos de casada agora. Então, assim, é muito tempo, né, para se conhecer, para conviver, assim, e na realidade de fazer 11 anos, olha aí, ele não teria errado essa pergunta. Ele é muito mais atento que a gente vai fazer 11 anos de casado. 11 anos, a gente tem 10. Então, assim, é um tempo que a gente realmente passou a conviver com essas diferenças, né? Porque também, às vezes, essa coisa de eu ficar podando, né? Uma ou outra fala, ele também... Então, assim, a gente entrar nessa sintonia, né? Durante todo esse tempo foi importante para que realmente a gente conseguisse conviver com essa diferença, porque casamento é isso também, né? Pois diga a ele que essa história está podando, viu? Não é só na sua casa, não. Viu? Parece que na minha e outras também deve acontecer isso. Toda a relação, né? Mas tem muito isso. E aí também ainda existe a questão do trabalho ser muito alinhado com essa questão da desconstrução desses conceitos machistas. E queira ou não queira, a gente vive numa realidade que tem muito isso, né? Então eu levo isso às vezes para a vida privada, né? Olha, não é bem assim. E tento regular aquela relação de uma forma que eu acho mais conveniente. E isso às vezes é objeto de desentendimento, né? Eu não concordo. Eu concordo, mas sempre na base do diálogo. Isso é muito importante. E a gente sempre foca nisso por conta do nosso filho também, né? Que a gente quer dar uma criação saudável, passar uma boa imagem para ele, para que ele tenha bons valores. Então, a gente se preocupa muito em estar sempre dialogando de uma forma bem saudável e principalmente quando a gente está ali discordando de alguma coisa. Né? Tem desentendimento, mas sempre nessa linha da... Para a gente passar para uma outra abordagem nessa nossa conversa, uma outra pergunta. O filho de vocês tem quantos anos? 10 anos. 10 anos. Vocês têm... Você tem um cunhado que é delegado também, tem o seu sogro é advogado, sua sogra que era promotora de justiça. Você espera que seu filho siga também nesse viés jurídico ou delegado, ou tem algum plano assim, ou nota alguma afinidade dele já com algum encaminhamento assim profissional? E na realidade eu nem espero, eu queria mesmo que fosse uma escolha dele, mas é muito natural, pelo espelhamento mesmo, né? Ele começar a ver todo mundo nessas carreiras jurídicas, né, diferentes, defensoria, Ministério Público, a própria Polícia Judiciária, né? Que tem o meu cunhado também, que é padrinho dele. E ele vê e naturalmente vai se espelhando. Hoje ele fala muito isso, né? Então, para você Ele é diz até importante... que quer seguir a mesma carreira que eu, e eu fico super feliz com isso. Mas ele é muito jovem, tem 10 anos. Eu acho que ele pode amadurecer e pensar diferente. Mas se ele quiser, você apoia. Se ele não quiser, você não vai incentivar, né? De jeito nenhum. Ótimo. Não, na realidade eu não chego para ele dizendo qual é a carreira que ele tem que seguir. Nunca cheguei com esse discurso para ele, você tem que seguir carreira jurídica, tem que ser delegado, tem que ser... Enfim, é algo que eu espero que ele defina, mas assim, por estar ali próximo, por admiração, e isso me deixa muito feliz. Quando eu já ouvi ele falando a respeito disso, né? Não, eu quero seguir a carreira da mamãe. E eu ser um exemplo para o meu filho, né? E porque a gente falando dessa questão de gênero, independente, acontece, né? Você imaginar que você está sendo exemplo para o filho, né, que homem, então você já vê aí um rompimento de paradigmas antigos de que o menino ele só se espelha no pai. Não, né, ele se espelha no pai e na mãe. Ele consegue fazer espelhamento de valores dos dois, e eu acho isso
incrível, né? É a hora que eu vejo assim, olha, eu tô acertando em alguma coisa aí. Eu costumo perguntar para os nossos entrevistados que já são pais, se ser pai, na sua concepção, é uma coisa que você aprende ou é uma coisa intuitiva? Eu acho que é muito intuitiva, não tem receita de bolo. E a gente vai tentando, aí muitas vezes erra tentando acertar e vai tentando acertar, né? E é um cobrando do outro mesmo, olha, participa mais, né? Vamos ficar mais junto, procurando ali se esforçar para ter atividades comuns, né? Lá em casa é o trio, porque somos só nós três. Eu digo só nós três, mas meu sogro também super participativo, ele participa da vida ali do meu filho ali, de deixar na escola. Então, assim, isso é incrível. Eu acho isso muito positivo. Eu vejo isso muito, ele ser um menino muito bom, assim, muito carinhoso. E eu acho que isso é reflexo de todo o carinho que ele recebe em casa, todo o amor, né? E é nessas tentativas que a gente, claro, que tem que ter ajustes. Às vezes a gente tá pensando, olha, acho que a gente tá mimando muito, vamos podar um pouquinho isso aqui e fica nessas, né, nessas tentativas de erro e acerto. Mas nessas horas eu acredito muito, por ele ser um filho bom, ser muito estudioso, ter uma autorresponsabilidade incrível, né? Às vezes nem precisar ser cobrado. Aí a gente vai vendo assim, ó, da forma que a gente está implementando, a gente está conseguindo acertar. A gente acredita nisso, né? E quer continuar e às vezes fazendo um ajuste ou outro para melhorar. Mas é assim, nessa expectativa de acerto e erro que a gente vai vivendo, porque eu não acredito em receita de bolo, em criação de ninguém. Né? Lá em casa foram 3 filhos criados, acho que numa mesma perspectiva, a gente pode dizer, e são 3 personalidades completamente diferentes. Então eu acredito que tu também tem essa junção, né? Do perfil da pessoa, mas e daquilo que é impresso ali pelos valores dos pais, né? O importante, lá todo mundo saiu boas pessoas, então eu acho que eles Mas acertaram. cada um da sua Mas forma. cada um de uma forma diferente, com reações diferentes, com escolhas diferentes de profissão, né? Então eu acho que então é muito uma junção disso, né? Da personalidade e daquilo que a gente vai levando ali no nosso dia a dia para os nossos filhos, né? Dos valores que a gente vai imprimindo na vida deles. A gente falou sobre machismo. Como é que você vê o momento atual em que está havendo muito feminicídio, as mulheres são muito expostas à violência masculina? O que é que a gente pode fazer para melhorar isso? Eu vejo que, na realidade, a gente vive isso e hoje tem se falado muito mais e tem se tentado desconstruir esses antigos paradigmas muito mais, né? A mulher se inserindo mais nos espaços públicos, ela vindo à tona aí com essas discussões, os homens também muito se apropriando desses discursos e colaborando nessas políticas de enfrentamento, né? Nesses rompimentos desses antigos paradigmas. Então, assim, a gente vê que muita coisa há a ser feita ainda. O nosso Estado, ele tem sido pioneiro em várias ações, né? Inclusive, sendo visibilizado a nível nacional em razão dessas ações, a primeira delegacia do feminicídio, o primeiro mapa do feminicídio, uma preocupação em elaboração de estatísticas específicas nesse panorama de violência contra a mulher, fez surgir até unidades especializadas nesses últimos 5 anos. Então, você tem Central de Flagrante Gênero, aqui tem um aplicativo Salve Maria, que é muito visibilizado nacionalmente. A gente já teve comitivas de outros estados vindo aqui para conhecer, para importar uma prática nossa, né, para o estado deles. Então, a gente vê que tem acertado muito em muitas ações. E aí tem sempre aquele discurso, e por que a violência está aumentando? Eu sempre gosto de dizer que, na realidade, ela está sendo mais visibilizada. Quando a gente fala em feminicídio, por exemplo, na época do meu curso da minha faculdade, né, do meu curso de formação, a gente nem falava em feminicídio. Então, foi um fenômeno que veio a ser visibilizado, porque foi nominado a partir da lei do feminicídio, né? E isso permitiu dados estatísticos e a elaboração de tantas políticas públicas como dessas que a gente citou aqui. Agora, hoje ainda a gente vê o quê? A necessidade de conscientizar e sensibilizar, por exemplo, a sociedade da necessidade de uma construção coletiva para esse enfrentamento.
não só nesses rompimentos desses paradigmas antigos, na desconstrução desses conceitos machistas, sexistas, né, de dizer que o homem tem que mudar o pensamento, que a mulher, quando vai criar o filho, e a mulher também muitas vezes é machista, não é só o homem, né, vai criar o filho sem essa perspectiva de que ele é o dominador, que ele vai estabelecer as regras, ele não pode fazer a atividade de casa que é para a mulher. São coisas tão simples, às vezes, no dia a dia, que a gente vai imprimindo por naturalizar esses discursos e que a gente pode desconstruir ali no dia a dia com os nossos filhos, né, para as novas gerações, nas escolas, às vezes com os alunos, né, sem fazer essa segregação muito engessada, sem que a gente possa dizer que, olha, isso aqui só fica para menino, isso aqui só fica para menino. A gente fazer isso naturalmente, né, os espaços públicos têm que ser ocupados por homens e mulheres, a atividade policial pode ser homem, pode ser mulher, homem e mulher exercendo a mesma atividade tem que ganhar o mesmo valor. A gente viu a última pesquisa do IBGE dizendo dessa disparidade ainda de mulheres e homens exercendo a mesma atividade e mulheres ainda ganhando menos. São esses conceitos que a gente tem que começar a desconstruir, porque, infelizmente, são eles sim que fomentam a violência. Né? Do homem imaginar que quando está namorando com a mulher, estabelece as regras e se o descumprimento acontecer, o castigo é exatamente a prática do crime. Né? E isso vai sendo naturalizado por situações simples do dia a dia que a gente vai permitindo que se perpetuem. Então, essa visibilidade ao fenômeno da violência tem a importância ainda de demonstrar o que tem que ser feito. A gente chegar antes, a gente atuar muito preventivamente. E isso tem que ser robustecido, né? De dizer o que a gente tem hoje para enfrentar, como podem ser os canais de denúncia, mas o que a gente pode fazer para evitar, né? Na própria criação dos nossos filhos, né? Numa visibilidade diferente social. Então, a gente tem encampado muito essas ações no sentido de promover, não só de forma preventiva, para dizer a quem procurar, como evitar, porque a gente tem que pensar que a gente tem uma rede de apoio, de enfrentamento, que ela é muito mais ampla do que unidades policiais. Né? A gente tem centros de referência com apoio psicossocial, mulheres em situação de violência, que às vezes não tem crime, né? Mas ela já está sofrendo um relacionamento abusivo, ela já precisa ser acompanhada, porque essas sinalizações, às vezes, de prática de violência, mesmo quando não aconteceu o crime ainda, ela desvela para a gente um cenário de uma situação trágica que pode ser evitada, né, se a gente chegar antes. Então, a gente tem pensado muito nisso, né, tem participado muito de ações educativas e tem desenvolvido projetos nesse sentido, de pensar no antes, né, de pensar em evitar que aquelas práticas sejam reiteradas e de pensar em como chegar na criança, no adolescente. E aí a gente tem até um projeto super interessante que é o Papo com a PC, tem trabalhado muito preventivamente, não só na esfera da violência contra a mulher, mas do bullying, das drogas, da questão do meio ambiente, dos crimes ambientais, em tantas outras esferas, né, que são importantes, ser inseridas já nessa questão da formação da cidadania desses jovens, para que eles se tornem adultos melhores e que a gente possa já estar chegando antes e prevenindo práticas, né, de violência, no sentido mais amplo da palavra. Lidar com homens violentos foi o seu dia a dia, até, podemos dizer, até recentemente, quando você assumiu um cargo diretivo na Secretaria de Segurança. Alguma vez, algum homem insatisfeito com o seu trabalho chegou a lhe ameaçar, algo desse tipo? Eu não cheguei a passar especificamente por uma situação dessa diretamente para mim, um procedimento que eu estava desenvolvendo. Né? A gente já teve situações críticas em unidades policiais, mas estavam vários outros colegas no desenvolvimento de um procedimento comum. Mas eu acho, acredito, imagino até que tenha sido um privilégio ter passado por tantas situações de investigações muito melindrosas e não ter realmente sofrido situações dessa natureza, de ameaças direcionadas, né, ou mesmo veladas, durante o desenvolvimento desses procedimentos. Porque não é algo que seja impossível de acontecer, né? A gente está numa situação ali de investigar, de aplicar, às vezes, uma reprimenda no sentido de formalização de um flagrante, né? Entender ali pelo cerceamento da liberdade daquela pessoa. Então, potencialmente, é um risco muito grande que situações dessa natureza aconteçam. Eu já vi isso acontecer com outros colegas, né?
Então, por isso que eu falo que foi um privilégio, assim, eu ter passado por várias situações e nunca ter me deparado ali, literalmente, com a situação de ameaça diretamente a mim, né? Mas, apesar de ter já visualizado situações críticas no mesmo ambiente. Mas é uma situação de risco, é uma profissão que ela precisa que a gente esteja em estado de alerta constante por esses potenciais. Aconteceu há algum tempo atrás um fato envolvendo você, em que, inclusive, isso foi muito falado, muito mostrado na Não foi televisão. durante o trabalho, foi inclusive no percurso, Não, no percurso, foi bom você ter, trânsito. pois é, no trânsito. E eu estou perguntando isso porque há uma coisa que, para a maioria da sociedade, as pessoas falam muito na violência policial. Ah, porque o policial devia, que é uma pessoa treinada, devia ter tido mais cuidado em agir, porque às vezes atirou, matou. E foi uma situação, eu me lembro, que você foi, a pessoa que lhe abordou de maneira violenta, não sabia sequer que você era policial. Exatamente. Enfim, talvez naquele momento se você tivesse agido de uma forma abrupta, tivesse até puxado sua arma, tivesse atirado, né? O, é, como é que um policial deve realmente agir? Ou ele é treinado de fato para, naquele momento, agir de maneira tranquila e só usar daquela forma violenta em último caso? Ou isso é uma coisa que é muito da pessoa? Na realidade, o policial ele deve agir com inteligência emocional para saber fazer o uso progressivo da força e fazer esse uso progressivo da força de forma inteligente. Eu estava numa situação ali, por exemplo, naquela prática, em que eu estava sozinha em um veículo particular, e em contrapartida no outro veículo tinha várias pessoas, inclusive crianças. Tinha uma criança, tinha uma senhora, tinha outro homem. Se eu tivesse qualquer comportamento mais abrupto ali na hora, eu não ia conseguir nem resolver o problema e eu poderia sair da pessoa que sofreu aquela situação para ser algoz naquela situação. Qual era a minha primeira ação? Era pedir reforço. Foi isso que foi feito. A minha primeira preocupação foi identificar, através da placa do veículo, de quem se tratava aquele motorista e procurar. E para isso é preciso ter muita inteligência emocional, porque é uma coisa muito emergencial, né? Você parar para pensar como agir, porque quando o Estado lhe dá o poder de polícia, ele não coloca uma arma na sua mão para você sair disparando contra as pessoas, não. E para isso o policial tem que ter muita sensatez, realmente, em pensar como eu devo agir nessa situação. Né? Qual é o uso que eu devo fazer da força de forma progressiva, inclusive observando os meus limites pessoais, físicos, né? A minha compleição física, eu estar sozinha ali, né? Então, assim, isso não é uma valoração fácil de se fazer de forma emergencial, né? Para mim não foi fácil, mas foi o que eu vi de forma racional a ser feito, e inclusive, através dessa racionalidade, eu não coloquei a vida de ninguém em risco e o agressor foi preso imediatamente após o fato, conduzido à central de flagrantes, formalizado o procedimento, que é o que tecnicamente tem que ser feito. Né? O que eu espero que seja feito em todas as situações, eu apliquei a minha realidade também, e não foi o fato de eu ser policial que me gerou um comportamento diferenciado que poderia colocar outras pessoas em risco, inclusive criança, né? A senhora, que não tinha nada a ver com aquele comportamento, né, aplicado pelo aquele agressor, que a gente pode falar isso, né? Que naquele momento foi a forma que ele se comportou ali naquela situação. Então, conseguiu o reforço, né, naquele momento, e antes mesmo dele chegar em casa, ele estava preso e foi conduzido para a central de flagrantes. E a dinâmica foi aplicada corretíssima, né, e a liberdade dele sendo cerceada ali naquele momento pela prática daquele delito, da forma que tem que ser tecnicamente bem aplicado. Que é o correto, Então, né? e isso é que eu acho que o policial tem que ter, essa expertise, né? Muitas vezes se exige realmente essa performance mais truculenta, e muitas vezes essa performance truculenta vai fazer ele não conseguir o resultado ideal obtido, que é aquele resultado republicano mesmo, que deve ser aplicado, né, com a formalização de procedimento, tudo materialmente configurado, e ele ainda vai colocar outras pessoas que estavam ali naquele entorno numa situação de risco. Então, eu acho que é isso que tem que ser pensado pelo policial, não a truculência, jamais, né? Mas agir com ética, com inteligência emocional e conseguir o resultado fim, né? De forma republicana, eu acho que é isso.
eu lhe conheço já há algum tempo, como eu falei, e tivemos a oportunidade de trabalhar e eu sempre percebi exatamente isso que você acabou de falar, que é a tranquilidade, a sensatez. Mas certamente você é humana e em algum momento você deve ser uma pessoa assim que perde um pouco o controle. O que é que deixa a Ana Melca assim chateada, ele deixa zangada? Tem- Gente, eu seria aqui mentirosa se eu dissesse para vocês que todas as situações que eu já investiguei ou que eu já tive contato não de alguma forma mexeram com a minha subjetividade, Assim, né? E você na se vida mesmo, na vida do dia a indignar às dia, vezes em casa, o que é que lhe chateia assim? com situações que às vezes a gente em casa no dia a dia é aquela coisa de não Marido deixar concordar. assim a toalha em cima da cama, a toalha molhada em cima da cama. Não, realmente é aquela coisa do dia a dia mesmo, que de algumas ações que a gente não concorda, simples mesmo. Realmente uma toalha em cima da cama, bagunça no quarto. Logo, eu sou muito metódica, né? Assim, para quem acredita nessa questão de horóscopo, dizem que o virginiano ele é perfeccionista, ele é. E eu sou virginiana, então assim, eu realmente gosto de tudo muito certinho, o horário tudo muito certinho. Me incomoda atrasar 20 minutos, 10 minutos que seja, me incomoda muito. Né? Então, eu não consegui fazer essa programação no dia a dia, às vezes até pelo meu trabalho mesmo, né? Ou às vezes mesmo as outras pessoas com que eu convivo, o filho, meus pais, né? Um compromisso que não deu certo, ali dentro daquele horário, tudo certinho, ou aquela bagunça mesmo em casa, aquilo me incomoda muito. E gera esse desconforto mesmo, de às vezes chamar a atenção e ficar aquele desentendimento, porque acho que é normal, eu não vou ser a primeira nem a última a falar que Ana Melca, como é que você vê o divino? Como é que você vê Deus nessa sua vida, nessa sua atuação policial? Como é que você o encara? Ele lhe protege? sim, eu sou católica, né? E tenho uma frequência razoável, assim, principalmente aos domingos a gente retira muito para visitar a igreja, até porque é importante a gente também trazer essa filosofia para o nosso filho. A gente acredita muito nisso, né? Na religião, ser tanto o viés de alimentar a alma como de passar bons valores também. Então, eu sempre procuro estar rezando esse diálogo com Deus, né? Durante um momentinho do dia, no final do dia, quando eu acordo, pedindo proteção. Então, eu acredito em Deus como a força de tudo, né? Aquele que garante ali que a gente tem uma vida tranquila, em paz, se a gente está seguindo as suas premissas, né? Aquilo que foi estabelecido, aquela visão mais bondosa da vida. Então, é isso que eu procuro me apegar sempre e pedir proteção, né? Eu acredito muito nisso. Eu acredito que se a gente está em oração, se a gente procura Deus dentro da gente mesmo ali, naquelas reflexões, naquele momento que a gente tem sozinho para fazer essas orações, a gente consegue se blindar de muita coisa ruim. Eu até digo que tem gente que fala, eita, tá te desejando mal, tá pensando... Enfim, se você tem Deus perto de você, se você está sempre ali seguindo os seus ensinamentos e sendo uma boa pessoa, essa blindagem ela evita que qualquer mal pensado, né? Eu até digo, eu não acredito muito nessas coisas, porque eu acho que quando a gente está em sintonia com Deus, quando a gente está orando e pedindo essa proteção, a gente evita que essas coisas ruins se aproximem da gente, né? E a gente termina se blindando muito. E eu sou muito grata a Deus, assim, eu tenho uma vida eu sou muito feliz com as escolhas que eu fiz, né, com o filho que eu tenho. Então, eu fui muito abençoada por Deus, por tudo que eu tenho vivido na minha vida, nunca foi algo extremamente fácil. A época de estudo sempre foi muito, né, foi uma fase muito difícil. Meu pai se esforçou muito para garantir a nossa educação. Não foi uma coisa assim. Eu sempre vi muito essa luta, né, em casa. E isso, para mim, foi também muito importante para eu incorporar isso na minha vida, né? Para a minha vida pessoal também. Nos meus esforços, eu ver o esforço do meu pai em promover essa educação da gente. Então, tudo isso e esses valores religiosos também, né? Foi algo que eles sempre se preocuparam em estar ali levando para a gente crescer com essa doutrina, né? Então, isso para mim é muito, muito importante. E aí é isso que também me fez ser muito grata a tudo que eu fui conquistando
na vida, a tudo que me cerca, aos amigos que me cercam, à família que eu tenho, né? Eu sinto que eu sou muito abençoada. Então, o que eu posso fazer por Deus, né? Pelo que eu recebi dele, é devolver ao mundo em boas ações. É isso que eu procuro fazer, né? É refletir coisa boa e procurar ajudar os outros também na medida daquilo que eu posso, não só na atividade estritamente institucional, né? Mas naquelas medidas das nossas possibilidades como ser humano, também poder colaborar, devolvendo de tudo de bom que a gente tem recebido, né, de Deus. Se a Ana Mel, que não fosse delegada, ela seria o quê? A psicóloga, com certeza. Eu acho que é uma carreira que eu ainda tenho que insistir em seguir. Eu acho que o autoconhecimento que acontece, né? Porque minha mãe ela é formada em psicologia, então eu via muito ela se preocupando Tua muito com família é de isso. Parnaíba, não é isso? É, de Parnaíba. Eles moram Então, todos lá ainda? não, todo mundo aqui em Teresina. Todo mundo aqui. Mas eu acho que é uma carreira linda, a carreira da psicologia. Então, eu acho que talvez fosse uma carreira que eu seguiria muito feliz. Por que ele levou a fazer essa escolha para ser delegado? Na realidade, na época, como delegada, foi em razão realmente do amor pelo penal e processo penal, de que o estudante de direito tem muita essa coisa de namorar penal e casar com civil, não foi Sim. meu caso. Sim. Eu namorei e casei com penal. Eu acho assim, é uma disciplina que é muito atrativa. Eu gosto muito, gostava de estudar muito na época da faculdade. Então, quando surgiu a possibilidade do concurso público, foi uma possibilidade muito feliz de casamento daquilo que eu já gostava de estudar para aquilo que eu ia executar. Uma outra pergunta. Qual foi o momento mais triste e o momento mais feliz da sua vida? É muito difícil assim, mais feliz, porque eu acho que eu sempre vou focar no nascimento do meu filho, né? Que foi o divisor de águas assim da minha vida. E momentos tristes, eu acho que todas as decepções, né? E principalmente essas. Eu não consigo desagregar das situações que a gente vê no dia a dia de violência serem momentos tristes que às vezes me deixam me sentindo às vezes impotente como profissional, né? Em situações de violência que às vezes a gente recebe as informações. Então são momentos muito tristes assim para mim. E a perda de familiares que eu já tive, né? São situações geralmente estão atreladas a exatamente esse sentimento de frustração e de perdas. Eu não consigo nem eleger assim o mais triste de todos, né? São várias situações tristes que vão acontecendo. Agora, o mais feliz realmente eu não posso dizer que não foi o nascimento do meu filho, por ser esse divisor de águas na minha vida, né? Que foi. Olha, nossa conversa está sendo excelente e eu ficaria aqui ainda muito mais tempo com você. Infelizmente, a gente vai ter que parar por aqui. Mas eu queria, antes de mais nada, que você voltasse aqui para a nossa câmera, deixasse uma mensagem bem bonita para os nossos internautas. Pode dizer que é sempre bom a gente estar conversando e às vezes até descontraindo um pouco, né? Porque vive nesse momento, nessa vida de tensão. Então, dizer que procurem ver sempre o lado bom, a beleza oculta, que eu digo, de tudo que acontece na vida, focar nos objetivos. Isso é muito importante, para mim foi muito importante. Então, eu sempre gosto de passar essa mensagem para toda vez que eu tenho a oportunidade de falar, principalmente para os jovens, né? Então, procurar pautar a vida em boas ações, em bons valores, em bons propósitos, que a tendência com esse foco e com essas boas intenções é haver prosperidade, né, no alcance dos objetivos e dos resultados que vão te trazer e te fazer ser feliz. Então, sempre fazer isso alinhado a uma realização pessoal, cuidando da família e sabendo que todo o amor que você e toda a energia boa que você exala ali para o mundo, você recebe de volta. Eu tenho vivido muito isso, né? Inclusive, quando eu falo das redes sociais, eu falo por isso, porque eu tenho tido esse feedback nessa perspectiva de que eu estou também tentando externar tudo de melhor que eu tenho. Então, procurem fazer isso na vida de vocês, que certamente vocês vão ter boas energias e um bom resultado que vai fazer cada vez mais feliz. Minha amiga, muito obrigado pela Eu que sua agradeço o presença. convite. Muito obrigada, parabéns pelo trabalho, pelo projeto. É muito interessante fazer Muito isso. obrigado. Eu conheço de longas datas e sei o quanto você é uma pessoa maravilhosa. Muito obrigado. E é por isso que também A recíproca é verdadeira. consegue recepcionar tudo de bom, porque é uma Muito- pessoa que exala coisa boa mesmo. Muito obrigado.
Bem, amigos, nós vamos ficar por aqui, mas antes eu queria lembrá-los de se inscrever no nosso canal, deixar o like e aplicar lá o dedinho no sininho para receber as notificações aqui dos nossos vídeos. Eu queria agradecer mais uma vez a Terno e Companhia que me investe em todos os nossos programas e principalmente hoje ao Café Viena, esse local maravilhoso que nos recebeu muito bem. Um espaço lindo, moderno e agradabilíssimo, que é um mix de bar, café e restaurante. Se você ainda não o conhece, não perde tempo e vem pra cá curtir o seu happy hour, jantar, papear ou simplesmente jogar conversa fora acompanhado de um bom café. Nós estamos falando do Café Viena, um espaço muito charmoso que fica na Zona Sul de Teresina, na rua Monsenhor Gil, número 3025. O telefone para contato é o 86-3221-2239. E receber vocês na próxima semana, mais uma vez jogando conversa fora. Jogando conversa fora, cultura que não tem hora, palavra que o vento ecoa e espalha e faz a história.